Mr. President, how was your call with Lula from Brazil today, Mr. President? Your call with Lula from Brazil, the president-elect, how was it? It went very well. We're putting a team together to get together and discuss what we can do together. He wants to focus on the environment, democracy, and dealing with the poor in his country and saving the Amazon. Qual momento o governo dos Estados Unidos entendeu que havia um risco de ruptura democrática aqui no Brasil? Dá para localizar esse momento exato? Em agosto de 2021, o assessor de segurança nacional do governo americano, o Jake Sullivan, esteve em Brasília, teve reuniões com o presidente da República, com Bolsonaro, e voltou para Washington dizendo que há um risco. Ele compartilhou suas preocupações com a situação com vários outros integrantes do governo americano, porque o Bolsonaro, naquela época, durante essa reunião, havia dito que ele acreditava que o processo eleitoral nos Estados Unidos, que levou à vitória de Biden, tinha sido fraudulento. Esse é o perfil da mulher do Bolsonaro, Heloísa Bolsonaro. Muito bem, no perfil dela, tem fotos dela num local onde fica a casa onde eles estão morando. Aqui você vê que os filhos já estão, inclusive, na escola, né, já estão estudando, já tem empregada por lá, já tem toda a estrutura por lá, não é? E aí, minha amiga, meu amigo, eles já estão vivendo nos Estados Unidos, né? Já estão vivendo por lá. E você tem aqui, inclusive, você veja um comentário de uma pessoa que atua, que é apoiadora deles, que diz o seguinte: não voltem para o Brasil, aí vocês estão seguros. O outro diz a mesma coisa: não voltem para o Brasil, por favor, aqui nos Estados Unidos vocês estão seguros. Heloísa, se eu pudesse dar um conselho a vocês, eu diria que vocês não voltem para o Brasil enquanto não acontece um milagre, fiquem aí, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, etc, etc. Então aqui um monte de gente apoiando que eles fiquem por lá, e eles já estão nessa casa aqui que você está vendo. Ou seja, mas o problema é para o Jair Bolsonaro. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 5 de março de 2025, são 18 horas. Reportagem afirma que a inevitável prisão de Jair Bolsonaro pariu um plano de seus aliados de pressionarem os militares a fazerem agora o que Joe Biden proibiu em 2022. O silêncio do bolsonarismo sobre a vitória histórica do cinema brasileiro em Hollywood ocorre devido ao histórico censor daqueles que dizem defender a liberdade de expressão. Cerca de 30 dias antes de Lula derrotar Bolsonaro em 2022, o Senado dos Estados Unidos aprovou por unanimidade uma resolução apresentada pelo senador democrata Bernie Sanders e outros 5 senadores democratas para defender a democracia no Brasil. Em 30 de outubro de 2022, minutos depois de ser anunciada a vitória de Lula, o então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, junto a outros líderes mundiais, manifestou-se sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial brasileira. Abre aspas. Parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva por ser eleito o próximo presidente do Brasil após um processo eleitoral livre, justo e confiável. Espero trabalhar junto com você para continuar a cooperação entre nossos países e trabalhar por meses e anos, escreveu o democrata Joe Biden em nota à imprensa. 48 horas atrás, Eduardo Bolsonaro deixou claro que ficará exilado nos Estados Unidos para não ser preso aqui no Brasil, enquanto o bolsonarismo combate duramente a vitória do cinema brasileiro em Hollywood, por tal vitória desmascarar o apoio do patriarca da família à ditadura militar brasileira. E Eduardo Bolsonaro já está com a casa montada nos Estados Unidos e com a família lá.
A direita se articula enquanto isso e reportagem de um jornal de direita dá conta de que o bolsonarismo prepara um plano que o jornal The New York Times denunciou há algumas semanas que ocorreria, uma tentativa de golpe militar no Brasil sob apoio de Donald Trump. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e assista, por favor, o vídeo curto que vem a seguir. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao blog da Cidadania. A gente abre essa edição com um ato considerado arbitrário por jornalistas e juristas. A condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania. Por ordem do juiz Sérgio Moro, ele foi levado para depor na Superintendência da Polícia Federal na Lapa, zona oeste de São Paulo. Moro quebrou o sigilo de comunicação do blogueiro para saber quem é uma de suas fontes. A assim chamada condução coercitiva, aqui o juiz Moro submeteu o meu amigo e blogueiro Eduardo Guimarães, é uma forma de sequestro. Ele submeteu o Eduardo Guimarães ao chamado cárcere privado. A Polícia Federal chegou no apartamento dele às 5 horas da manhã, acordou a mulher, a filha, que é doente, e acordou o Eduardo e levou todos os documentos, celular, computador, levou tudo embora. O Eduardo tem o blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços e ele tem o direito, sim, a se defender na Constituição que garante o sigilo da fonte. Aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Na última terça-feira, 10 de julho de 2018, eu, Eduardo Guimarães, fui à Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, para receber devolução dos equipamentos de trabalho como jornalista que me foram confiscados ilegalmente pela Polícia Federal. Minha amiga, meu amigo, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite para se unir a todos os companheiros da comunidade do blog da Cidadania que estão entrando neste projeto que nós estamos desenvolvendo de fortalecer o canal para que nós possamos enfrentar uma verdadeira guerra que vem pela frente no Brasil. E peço a você que, se considerar fazer uma doação ao blog da Cidadania, por favor, utilize a chave Pix e o QR Code que está também aqui na tela e vamos em frente, então, com a reportagem que eu preparei para você. Como muitos sabem, Biden ajudou a evitar um golpe de Estado no Brasil, enviando para cá militares, diplomatas, assessores do governo, para deixar esse recado ao bolsonarismo de que não toleraria um golpe. E, na verdade, o Bolsonaro começou a receber visitas da Europa e também da China, no mesmo sentido de dizer que não seria tolerado um golpe de Estado no Brasil. E, em seguida, o que fez acender o alerta e agir contra os riscos de golpe do Estado no Brasil foram aquelas falas de Bolsonaro, como você viu, em 2021. Desde então, já o governo Bolsonaro passou a ser monitorado pelas autoridades norte-americanas. E aí, um mês antes, no dia 28 de setembro, um mês e 2 dias antes da eleição no Brasil, o Senado dos Estados Unidos aprovou uma recomendação de romper relação com o Brasil em caso de golpe, e o Senado aprovou por unanimidade, o Senado norte-americano, uma resolução apresentada pelo senador Bernie Sanders nesse sentido. Muito bem, isso aconteceu, na verdade, 32 dias antes de o governo norte-americano. Veja, o Lula teve a vitória promulgada
por volta das 19 horas de 30 de outubro de 2010, e às 21h10, cerca de 2 horas depois, o Joe Biden e o governo norte-americano, aqui o secretário de Estado, Antony Blinken, reconhecerem a vitória do Lula. E, na verdade, também não foi só isso. O Biden disse que foi uma eleição livre, justa e confiável, não é? Poucas horas depois de o Lula vencer a eleição. E agora o Elon Musk acusa os Estados Unidos de ter financiado a vitória do Lula contra Bolsonaro em 2022 sem apresentar prova nenhuma. Ele foi lá e disse isso, o Trump foi lá e disse a mesma coisa. E eu vou explicar para você porque isso é um péssimo sinal, que ocorre em um momento em que o Eduardo Bolsonaro, deputado com mandato pelo Brasil, diz que vai ficar lá nos Estados Unidos e, como você viu no vídeo, ele já tem casa montada nos Estados Unidos. E essa situação dele ter casa montada lá nos Estados Unidos acontece enquanto a direita brasileira silencia sobre o Oscar, que foi ganho por um filme brasileiro denunciando a ditadura militar, e esse apoio da direita brasileira à ditadura militar é bastante preocupante. O Eduardo Bolsonaro, logo após insinuar, né, deixou claro por meias palavras que vai ficar nos Estados Unidos, não vai retomar seu mandato, vai ficar asilado lá para não perder o passaporte e para poder combater o Brasil, as autoridades brasileiras de lá. E, enquanto isso, a América Latina reage à ofensiva de Trump e trava uma batalha para impedir que o Trump tome conta da OEA, que, na verdade, deu uma paulada na extrema-direita brasileira, porque a OEA é um órgão, sempre foi um órgão libertário, mas atualmente tem um secretário-geral, o Almagro, que é considerado de direita, mas o Trump quer colocar na OEA para trabalhar esse golpe aqui no Brasil, com um secretário-geral da OEA mais à direita ainda, a Organização dos Estados Americanos, que recentemente enviou um relator especial para checar a denúncia do bolsonarismo de que teria uma ditadura por aqui, e saiu dizendo que o Brasil é um país democrático, não tem ditadura nenhuma. Para auxiliares de Lula, inclusive, Moraes não deve pisar nos Estados Unidos porque corre o risco, inclusive, de ser preso. O Donald Trump está jogando pesado. O Carlos Bolsonaro já meio que cobra uma união da direita para atacar a decisão do STF de punir o crime de atentado à soberania do Brasil, que está, inclusive, previsto na Lei de Segurança Nacional. Enquanto isso, a defesa do ex-assessor do Bolsonaro prepara-se para negar que foi crime monitorar um ministro do STF. É uma coisa, assim, absolutamente inacreditável. A defesa de Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, quer alegar ao STF que não houve nada de ilegal no monitoramento do paradeiro do Alexandre de Moraes. E, resumindo para você, o PGR segue Moraes e nega mais prazo para o Bolsonaro se defender, mostrando uma sintonia completa, e em poucos dias o procurador-geral também deve recomendar a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro, que já está foragido. Bom, minha amiga, meu amigo, aqui você tem uma matéria do New York Times que saiu no dia 8 de janeiro, no aniversário da tentativa de golpe no Brasil, e esse editorial do New York Times diz o seguinte. Vamos ler esse trecho da matéria do Times. O governo de Bolsonaro foi acusado de supervisionar os acampamentos de seus apoiadores diante dos quartéis do Exército por todo o país, que duraram mais de 2 meses no final de 2022.
Abre aspas. Até quando vocês querem que a gente fique aqui? Perguntou um dos líderes dos protestos ao general Mário Fernandes, que fez o plano para matar Lula. Em 8 de janeiro de 2023, milhares desses manifestantes invadiram prédios do governo em Brasília, incluindo o Palácio Planalto, o Congresso e o STF, mas a essa altura o golpe já havia efetivamente acabado. Podemos ficar gratos pelo fracasso, e ainda assim, mesmo que Bolsonaro e seus aliados terminem atrás das grades, o fato é que os militares ainda parecem lutar contra a ideia de que a República pertence aos seus cidadãos. Seu envolvimento é ostensivo nesses relatórios. 4 dos 5 membros do grupo de assassinato que foram presos são militares do Exército. Walter Braga Neto, general de 4 estrelas e candidato a vice de Bolsonaro, também foi preso. Dos 37 homens acusados de planejar o golpe, 25 são membros das Forças Armadas. Aí ele está falando da denúncia da Polícia Federal contra os golpistas. Isso é preocupante. Embora alguns comandantes tenham decidido não apoiar um golpe desta vez, a estabilidade da nossa democracia ainda depende em grande parte dos humores. De certa forma, esse sempre foi o caso. Desde a proclamação da República, em 1889, os militares fizeram 9 tentativas de tomar o poder, 5 das quais foram bem-sucedidas. Após o término de uma ditadura que durou 20 anos, em 85, ditadura que teve extensos abusos de direitos humanos, as Forças Armadas permaneceram fortemente envolvidas na política. Sob a administração Bolsonaro, tornaram-se ainda mais poderosas. Não dá para evitar a sensação de que há uma porção de generais, brigadeiros e almirantes que seriam rápidos em apoiar um golpe se os seus interesses da corporação que pertencem não forem plenamente satisfeitos. Ao vislumbrarmos a eleição de 2026, há motivos para preocupação. Com uma nova administração dos Estados Unidos mais propensa a apoiar as Forças Armadas e com o destempero perpétuo dos militares ao comando de Lula, não podemos ter certeza de que um golpe não irá acontecer de novo. E quem sabe talvez funcione da próxima vez. Muito bem, o que é que acontece hoje? O Exército já está discutindo onde Bolsonaro ficará preso se for condenado pelo STF. Uns falam em quartéis em Brasília, outros falam em sede da Polícia Federal, mas há aqui, no fim das contas, uma notícia muito preocupante. O mais provável é que Bolsonaro seja condenado a cumprir pena em uma unidade militar e, como ex-chefe de Estado, se eventualmente condenado, certamente ocorrerá em instalações semelhantes às que estão sendo usadas por Braga Neto. Para Bolsonaro, entre as hipóteses analisadas está a liberação de um espaço comando militar do Planalto. Por mais que a legislação não cite regras, ex-presidentes têm esse direito. O motivo levantado por oficiais generais para sinalizar que o quartel seria inviável é a possibilidade de o ex-presidente manter contato com outros militares e também que os seguidores de Bolsonaro montem acampamentos ou façam arruaças em frente aos quartéis. Isso já aconteceu durante a eleição passada, quando Bolsonaro perdeu a disputa. Os acampamentos nos quartéis são apontados, veja só, os acampamentos nos quartéis são apontados como elementos do plano para pressionar as Forças Armadas a aderirem a um golpe de Estado. Então, esses novos acampamentos que podem acontecer, que estão previstos para acontecer quando Bolsonaro for preso, e se ele for preso num quartel, esses novos acampamentos pretendem atuar nesse plano que está se desenrolando no bolsonarismo, minha amiga, meu amigo, para dar um novo golpe militar no Brasil. Então aí realmente é preciso que se tomem medidas extraordinárias. Esses golpistas todos, os que estão aí no Congresso, deputados, empresários, jornalistas, esse tipo de gente precisa ser chamada à baila, precisa ser trazida à baila, ser investigada, porque há realmente a preocupação de uma nova tentativa de golpe no Brasil. E isso está muito claro, eles já tentaram uma vez e não custa nada tentarem de novo.
Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.